que todos sejam bem-vindos no nosso encontro. Antes de nós fazermos a nossa prece, eu vou ler um pensamento para a nossa reflexão enquanto a gente ora, que diz assim: a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de força para suportá-lo. Quem nos disse isso foi Meimei. Então, agora que nós vamos fazer a nossa prece, vamos lembrar que estas preces nos darão forças para vencer tudo aquilo que necessitamos. Então, vamos fechar os nossos olhos, nos colocar confortavelmente nas cadeiras, tentando esvaziar nossas mentes de todos os pensamentos que nos prendem à nossa vida lá fora, ao nosso dia a dia, à nossa agitação. Para que possamos nesse momento abrirmos o coração para receber essas energias tão benéficas que alimentam o nosso espírito, que revigoram o nosso ânimo, que fortalecem a nossa fé e que nos colocam em contato com o plano espiritual que nos ama, que nos aguarda em todos os nossos encontros, para que possamos aqui juntos melhorar as nossas energias, a nossa aura espiritual, mas também ajudar com as nossas energias benéficas todos aqueles que nos procuram, encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso lado, sempre, trazendo para junto de nós esses anjos abnegados que somente querem o nosso bem, o nosso progresso, o nosso crescimento. Obrigado, Senhor, por tudo, por este momento, por termos escolhido a melhor parte do dia em virmos até esta casa de amor para refazer as nossas forças. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Hoje o meu assunto escolhido com o título A Origem da Dor. A dor aqui não quer dizer só dor física, porque sabemos que a dor física ela tem origem no espírito ou no nosso emocional. Para chegar até o físico, isso é sinal de que o nosso emocional, o nosso espiritual está bem abalado. Então são dores emocionais, dores sentimentais, dores de atitudes, dores de convivência, dores físicas também. Qual é a origem dessas dores? Tem origem. Não são assim de, porque eu sou sofredor, ou porque eu mereço, ou porque Deus castiga, ou tem tantas questões que às vezes passam pela cabeça da gente, e nada disso é real. Porque na realidade a dor, ela nos é instrutora nessa nossa atual vivência. Ela nos instrui. Infelizmente precisamos dessa professora ainda. E ela nos protege. Por quê? Porque quando a gente não aprende por ela, ela vai continuar a estar ali tentando nos ensinar. Por isso que a gente às vezes erra na mesma coisa. Até aprendermos a mudar. Então o texto nos diz assim: a origem da dor. E também agora a gente não falou a respeito mais das vidas passadas, Porque existem as dores oriundas de lá. Quando começamos a compreender a vida espiritual, quando nós começamos a entender que existe uma vida espiritual, quando nós começamos a acreditar que não é só aqui, que existe uma continuação, que existe outras vidas, que nós não somos novinhos aqui, que nós já estamos patinando na nossa existência espiritual faz tempo, não é aqui a nossa primeira encarnação. Quando a gente tem noção disso, temos a natural tendência de buscar em vidas passadas a origem dos nossos males. Vai dizer que não é verdade? A primeira coisa que a gente pensa: estou sofrendo, eu devo ter feito muito mal na outra vida.
Né? Ou eu me desentendo com alguém, esse só pode ser meu inimigo. Né? A primeira coisa, a gente coloca sempre os problemas, as dores, os sofrimentos no passado. Não é verdade? Nós sabemos que cada um de nós traz consigo uma bagagem de vivências. Cada um de nós sabe disso, né? A gente tem várias vivências, várias vidas que nós de repente passamos fazendo coisas erradas, como diz aqui, que podem não ter sido muito boas, né? Pois cometemos erros, quer por ignorância ou por acomodação. Porque quando a gente sabe as coisas, muitas vezes a gente não faz, não se modifica ou continua cometendo erro por acomodação. Sempre foi assim, né? Vamos mudar para quê? Para que eu vou melhorar? Né? Aquele velho ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto. Mentira! A gente pode mudar até no último dia da nossa existência. Né? Por que esperar lá na outra? Não, né? Então a gente erra porque a gente, por ignorância ou por acomodação. Isso sem falar na maldade, né? Que a gente também erra porque a gente ainda tem aquele resquício da maldade. E nas vidas passadas, a gente sabe também que o espírito não regride. Então, se aqui a gente já tá bonzinho, nas vidas passadas a gente era bonzinho também? Acho que não, né? Acho que a gente foi evoluindo até ser bonzinhos. Então, nos nossos erros passados deve ter muita coisa para resgatar. Então tem origem o sofrimento, a dor dali, né? Mas a gente não pode colocar só nisso, porque senão a gente vai querer viver no passado, descobrindo o que eu fui, o que aconteceu, o que aquela pessoa é na minha vida hoje e ela foi no passado. A gente fica nessa curiosidade, eu já fiquei uma vez na minha vida, agora não penso mais nisso. Acho que não vale mais a pena ficar buscando no passado, né? Todavia, o mais importante de tudo é a gente ter a consciência de que se a gente está sofrendo é porque estamos ainda muito atrasados na nossa evolução. Porque o espírito, quanto mais evolui, menos sofre. E se a gente ainda está sofrendo, então quer dizer que a nossa faixa de evolução não é muito essas coisas. Então é melhor a gente pensar nisso do que ficar tentando achar respostas nas vidas passadas. Porque se fosse bom a gente lembraria, né? Acho que Deus sabe o que é certo e o que é errado para nós. Se fosse para a gente lembrar do nosso passado, a gente lembraria. Não teria esse véu do esquecimento, né? Que é uma dádiva de Deus, na realidade. Né? Iria nos complicar muito mais do que resolver nossos problemas, saber das vidas passadas, o que aquelas pessoas que convivem comigo foram em outras vidas. O que eu fiz para aquelas pessoas que eu convivo, não ia ser muito bom a gente saber. Com certeza não. É melhor o esquecimento, né? Assim, então, sabendo disso, né? O essencial é descobrir em nós tudo aquilo que está atrapalhando o nosso progresso e que deve ser melhorado. Aí aqui é aquele ponto, né? O que significa isso? Reforma íntima. Que a gente fala aqui sempre, como é que tu vai te conhecer? Como é que tu vai saber o que tu precisa melhorar? Como é que tu vai saber o que está te atrapalhando na tua evolução? Só se conhecendo, né? Só se reformando. E é isso que a gente veio fazer aqui. Não é sofrer, é meu karma. Como eu sempre digo e aprendi com a minha mãe, karma. A palavra karma em sânscrito significa mudança. Então, o que é karma para nós tem que ser mudado. Não é aquela coisa de ficar sofrendo. Não, tem que ser mudado. Né? Aí diz assim, se Deus... é para isso que estamos aqui nesse plano, para a gente melhorar, para a gente se progredir, é para isso. Se Deus nos concede a bênção do esquecimento para que possamos, a cada encarnação, recomeçar uma nova jornada, sem culpas e sem ressentimentos, por que razão ficar remexendo no nosso passado, o qual não pode ser modificado? Gente, qual passado que pode ser modificado? Existe um? Não.
Não, gente, a minha vinda daqui, da minha casa até o centro, eu posso modificar ela? Eu posso modificar o momento que eu entrei aqui no centro, peguei a água, arrumei aqui, eu posso modificar esse passado? Já é passado, eu já fiz. Como é que a gente vai conseguir modificar uma vida passada? Que a gente nem se lembra. Não existe, então, essa coisa de a gente viver no passado, quem vive de passado a gente sabe. Além do museu, nos traz... Eu ia falar agora. Além do museu, quem vive do passado é aquele que sofre de depressão, gente. Se deprime porque não pode mudar o passado, não posso mudar minhas atitudes, não posso mudar minhas escolhas, então eu me deprimo com a vida. Ansiedade, excesso de futuro. O que vai acontecer? Como é que vai acontecer? O que vou fazer? Como que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Não dá para saber. E esquecemos do principal. O hoje, o presente, a minha vida hoje, os meus afazeres hoje, as minhas convivências hoje. Não é verdade? É a causa das doenças, gente. A dor é englobar tudo nisso. As dores das doenças emocionais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, os toques, tudo isso. A doutrina espírita nos esclarece que nem todo o sofrimento é uma reação pura e simples de um mal cometido. Às vezes é de outra coisa. Agora nós vamos perceber aqui também que é diferente dos sofrimentos. Que a dor não fere somente os culpados. Aquele que sofre não é só aquele que tem culpa no cartório, nas outras vidas, ou que fez alguma coisa. Existem também espíritos ávidos, ansiosos, desejosos de progresso, que escolheram vidas penosas para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Então tem pessoas que estão ali sofrendo e a gente acha, como ele deve ter feito mal em outra vida para estar sofrendo, né? Porque nada. Às vezes aquele espírito ali é muito mais evoluído que tu, pediu para estar daquele jeito para ele evoluir mais rápido. Ele não tem culpa no cartório. Ele pediu para vir dessa maneira. Por isso que é muito errado a gente ter pena. Quando a gente vê, por exemplo, alguém na rua, algum andarilho, alguém mexer, porque a gente diz, que karma que tem, né? Às vezes aquele espírito é mais evoluído que a gente. E ele está ali porque ele escolheu estar ali para a missão dele enternecer os nossos corações. Para fazer a gente olhar para o mais simples e dar valor como pessoa. Essa é a missão dele. Não é que ele tem culpa no cartório. Pode acontecer. Então não dá para a gente generalizar a dor como, é culpa, ele está sofrendo, então é porque ele fez sofrer. Então, não, é porque não. Essa lei de dente por dente, olho por olho, já passou há muito tempo. A gente não evolui através da dor dessa maneira. Assim, o que eu fiz aqui hoje, eu vou pagar logo. Não, às vezes tem outras coisas envolvidas de outra maneira, que nem aqui, isso aqui eu achei bem interessante, A dor não fere somente os culpados. A dor fere também quem não tem culpa, mas ela tem uma função. Ela serve para alguma coisa, para alguma causa. Bom, depois nós vamos ver aqui. Em vez de afirmarmos, agora nós vamos falar aqui coisas bem de nosso dia a dia, que é na convivência. Em vez de afirmarmos que temos que viver determinada situação por causa de um erro praticado, devemos encarar aquela situação como uma oportunidade de aprendermos algo de que precisamos. Em vez de olhar para isso dizendo, é porque eu errei muito que eu estou sofrendo, eu devo ter atirado o pé na cruz, que nem a gente diz, né? No passado, eu sofro aqui porque eu devo ter feito algo muito errado no passado. Não, a gente tem que olhar essa situação e dizer, o que ela tem para me ensinar? Por que eu estou assim? O que está acontecendo? Por que eu estou sofrendo desse jeito? Né? Por que eu permiti que isso acontecesse de novo na minha vida? Por que eu não consigo conviver com fulano? Qual é o problema? Né? Às vezes é causas na vida passada. Acontece, com certeza.
Mas não é a gente forçando a convivência que a gente vai conseguir passar por aquela prova. A gente tem que aprender a amar, a se dedicar. Então a gente tem que olhar para aquele lugar, aquela pessoa, e ver o que ela tem para me ensinar. Por que ela me indica tanto? Por exemplo, agora da convivência. Quando nos deparamos com uma convivência difícil, na família ou no trabalho, que é os lugares onde a gente mais passa tempo, né? Quem trabalha fora passa bastante tempo com outras pessoas fora do trabalho, né? Ao invés de dizermos que temos que conviver com aquela pessoa difícil porque fomos inimigos em uma vida passada, passando a ideia de ter que suportar tal situação a contragosto, devemos perceber ali a grande oportunidade que estamos tendo para exercitar a paciência, de vencer o nosso egoísmo e de aprender a amar nossos semelhantes como realmente eles são, não como a gente gostaria que ele fosse. É aquela velha história. Passei minha vida inteira suportando aquela pessoa. Foi meu karma. Chegou lá no outro lado, achou que nunca mais ia ver aquela pessoa. Aí a reencarnação veio junto de novo. Mas por que, meu Deus? Porque tu não aprendeu a amar. Tu só suportou ele a vida inteira. Tu vai voltar com ele quantas vezes for necessário até que tu aprenda a exercitar a paciência, vencer o egoísmo e amar, aprender a amar como ele é, não como a gente quer que seja. Porque a gente tem essa triste mania de achar que quem convive conosco tem que ser como a gente quer. Aí vai dar certo. Mas se não é como eu quero, não quer. Gente, e se fazem isso com a gente? É bom? Não, né? Quer, gosta, adora aquela pessoa, mas ela não fica contigo porque tu não é o que ela gostaria que ela fosse. E é bom isso? Não, né? Então, a convivência é onde a gente tem mais que aprender. E é aí que a gente vai acabando com as nossas dores, principalmente na convivência, que a gente tem muita, né? Mas agora vamos voltar à relação aquela dos que não são culpados também sentem a dor, né? Aí aqui. Jesus, em uma de suas passagens por Jerusalém, vendo um homem cego de nascença, foi questionado pelos seus discípulos. Quem pecou? Ele ou os pais? Para que ele viesse assim, desse jeito. Os apóstolos perguntaram para Jesus, aquele cego de nascença, veio assim por quê? Porque ele pecou ou porque os pais pecaram? Disso que Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Por quê? Isso está escrito em João. Aquele cego estava ali para que Jesus tivesse a oportunidade de provar a autenticidade da sua missão. Então, aquele cego, que já deveria ser adulto quando encontrou Jesus para voltar a ter a visão, ele, quando ele planejou a reencarnação dele, ele já sabia que ele ia vir com aquela missão de ficar bom com a mão de Jesus. Como todos os que viveram estiveram na vida de Jesus, foram destinados para aquilo. Por isso que Jesus não curou todo mundo. Porque se a gente fosse pensar bem, Jesus poderia ter curado o mundo inteiro, né? Com a força dele, ele poderia levantar a mão e curar todo mundo. Mas ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que comprovar a missão dele, né? Então foi a dedo. Porque foram poucos os que foram realmente curados por Jesus. Não foi todo mundo. E esses espíritos vieram para sofrer? Não, eles vieram para essa missão. O sofrimento deles, eles sofreram. Imagina cego de nascença num lugar como naquela época do Cristo, era muito difícil. Já é agora que tem todo um monte de assistência, um monte de coisa. Imagina lá naquela época que não tinha, né? Então, olha só. E para aquele espírito, certamente era uma provação apropriada ao seu progresso. Aquele espírito do cego de nascença era apropriado aquela aprovação para ele progredir. Assim acontece com todos. Né?
André Luiz nos ensina que essa dor é a dor evolução. Esse sofrimento é evolução, onde o agente passivo da aflição não está sofrendo por causa de um erro cometido, mas sim pela causa que abraçou. Então, aquele cego de nascença, ele não está sofrendo por uma causa de um erro que ele cometeu, mas sim pela causa do Cristo que ele abraçou. Então, como existe vários espíritos assim, que a gente acha que sofre demais, mas eles estão ali para nos mostrar alguma coisa. A missão deles é isso, nos tocar o coração, para que a gente fique mais dóceis, né? Por outro lado, agora vamos falar de nós, os perfeitos, os alecrins do campo. Por outro lado, se fizermos uma análise criteriosa e consciente a respeito dos nossos sofrimentos, vamos todo mundo pensar nos nossos sofrimentos. Quem é que não tem? Todo mundo tem sofrimento. Tá. Então vamos pensar neles. Mas uma análise criteriosa e consciente a respeito deles. Certamente reconheceremos que muitos são consequências naturais da nossa maneira de agir e de proceder na vida presente. Eu diria 95%. Dos nossos sofrimentos é da vida de hoje, das escolhas de hoje, do que a gente acredita hoje, né? Do jeito que a gente convive com as pessoas hoje, não é do passado, certo? Sofremos porque erramos nas escolhas. Aí agora a gente descobriu qual é a causa da dor. A causa da nossa dor é as más escolhas. Em tudo. Escolha de pensamento, escolha de sentimento, escolha de atitude, escolha de conquista, escolha de desejo, escolha de crença. O que nos faz sofrer são más escolhas. Por quê? Porque fizemos mau uso do nosso livre-arbítrio. Isso me lembrou o Denizar, que ele fala com a Joana, que eles vão conversar a respeito desse livre-arbítrio quando chegar lá no plano espiritual, para diminuir para 40% só de livre-arbítrio para nós. Eu já sugiro 20% só. Porque a gente não sabe usar o livre-arbítrio. Infelizmente, não sabemos, né? Por quê? Porque fomos imprevidentes, ambiciosos, não tivemos perseverança nos nossos pleitos, que são as nossas conversas, argumentações, não soubemos limitar os nossos desejos. Não é verdade? É, né? Aí depois vem o sofrimento. A gente abusa, aí vem o sofrimento e a gente não sabe por quê. Eu pergunto, por que eu fiz para merecer isso? É verdade, é verdade. Aí a gente pensa, eu devo ter feito muito mal na outra vida. Não precisa ser na outra vida, tu fez hoje. Aqui, agora, as escolhas foram daqui. Padecemos, sofremos, porque em vez de procurarmos a paz do coração, que é a única felicidade real deste mundo, nos mostramos ansiosos, desejosos por tudo que nos causará agitação. Dessa forma, criamos tormentos e está em nossas mãos evitá-los. Então, na realidade, a nossa dor, as nossas dores, a origem está nas mãos da gente, né? Lógico, sabemos, tem as dores de outras vidas, tem, de coisas que a gente tem que resgatar, tudo. Mas a gente sabe que para isso a gente sempre recebe ferramentas de Deus, para essas culpas, para essas coisas. Agora, para as escolhas do aqui e agora, existe a lei de causa e efeito. Tu quis agora, tu vai receber agora também. É uma ação e reação, né? Então não adianta. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina que devemos buscar primeiramente dentro de nós e nesta vida a principal causa dos nossos infortúnios, sem acusar a sorte, a providência divina, ou a má estrela, ou as outras vidas, ou os outros, ou sei lá o que for. Né? Kardec nos ensina que a gente tem que buscar primeiramente em nós e na nossa vida.
O que está acontecendo de errado que está me fazendo sofrer? O que está dando origem a esse sofrimento, independente de qual seja. Tá? Se é más escolhas, deixe de fazer más escolhas. Se não tem como voltar atrás, aprenda a conviver com aquilo que tu escolheu. É o jeito, não é verdade? Agora mudar não dá. Aí agora eu fiquei me lembrando, né, daqueles que não são culpados e sofrem. Nós estamos na Páscoa, né, chegando a Páscoa, né? E a Páscoa todo mundo fala que é o sofrimento, o martírio de Jesus, né? Como é que eu posso dizer, que força que dão para o sofrimento nessas datas, né? Porque só lembram disso. Não lembram de Jesus curando, não lembram de Jesus, das palavras dele, dos ensinamentos dele. Não tem um dia para isso. Ou é o nascimento, ou é a crucificação, ou é só o sofrimento. Por quê? É uma ideologia que nós temos, porque essas datas foram criadas por nós. Humanos aqui, né? Que fizemos o calendário, aquela coisa toda. E o querido, né? Pensa bem, veio, nos trouxe tudo que nos trouxe. Ele quis vir para ser ele, trazer a boa nova. E mesmo lá na crucificação, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? E a gente continua nessa mesma história. Parece que a gente não aprende com a dor, né? Parece que a gente gosta de ver esse tipo de coisa. É o que sempre falam, dá mais ibope as coisas negativas do que as coisas positivas. Será? Já tentaram colocar só coisa positiva para ver quanta gente que vai querer assistir, quanta coisa boa que vai acontecer? Nunca, né? É o que Jesus trouxe, só coisa positiva. Então todo mundo acostumado a mais maldade. Mas é isso que a gente não pode deixar acontecer. Quantos nós estamos aqui? 15, 20 pessoas? Nem isso? Gente, a gente não pode deixar isso acontecer, não nas nossas vidas. Vamos tentar sempre olhar para as coisas, para os nossos dores, para os nossos sofrimentos, para tudo, como lições a aprender para a gente se melhorar. Não porque, estou acostumada com o sofrimento. Não, né? Não. Uma que esse sofrimento a gente não se acostuma. Outra, olhar o sofrimento como instrutora, então. Aí é outra coisa. Tá me ensinando alguma coisa. Porque ficar sofrendo por sofrer é o que a gente estuda ali, os flagelos, né? As flagelações. Minha culpa, aquela coisa toda de ficar... Não te leva a alguma coisa? Não, né? Não te leva a nada. Não é isso que Deus quer da gente. Com certeza não. Porque Ele nos criou para a perfeição. Nós somos perfectíveis, somos filhos dele. E vamos chegar lá. Mas, até lá, a dor vai fazer parte, enquanto a gente não evoluir. Certo, meus amores? Então, era isso que eu tinha para hoje. Para encerrar bem aqui, existem dois tipos de dores. A dor que te machuca e a dor que te muda. Cabe a nós escolher qual delas. Não é verdade? Então, é isso. Vamos, então, a fechar os nossos olhos, agradecer mais uma vez por estarmos aqui, por tudo recebido, todo o tratamento recebido, por todas essas emanações fluídicas que a equipe espiritual trouxe para distribuir para cada um de nós, conforme a nossa necessidade. Que possamos agora, ao passar a sala do passe, terminarmos este nosso tratamento, para que possamos seguir aos nossos lares fortificados, amparados, para que sintamos em nosso íntimo força, coragem, harmonia, luz, amparo e amor. Obrigado, Senhor, por tudo hoje e sempre, e que assim seja.